Soul Eater Perfect Edition a R$ 69,90, Ping Pong a R$ 89,90. E agora tivemos a notícia do aumento dos mangás da Panini. Acho que é uma boa hora para falarmos sobre os preços. Oi gente, tudo bem? Aqui é o Matheus da Mangás Brasil. Geralmente eu fico trabalhando mais na parte de resenha e editando algumas coisas pro YouTube, mas eu vim aproveitar esse momento para comentar sobre toda essa questão de preços que tem refletido bastante nos nossos queridos e amados mangás. Já é bom frisar que esse vídeo não é uma tentativa de endemonizar as editoras, muito menos de defendê-las. É mais um alerta a nós, enquanto consumidores, do que tem acontecido e o que podemos esperar. Então primeiro uma contextualização. Em dezembro do ano passado, a Panini criou um novo padrão, R$ 29,90 para os seus mangás tankos, sejam eles básicos, com orelhas ou sobrecapas. Foi um aumento considerável que chamou bastante atenção, pois antes os mangás padrão estavam a R$ 24,90. E agora nessa live, após quase um ano desse reajuste, ela anuncia um novo aumento, dessa vez voltando a separar os mangás em tipos diferentes, salvo exceções. Os mangás que não têm página colorida ficarão a R$ 33,90. Os que têm página colorida ou orelha fica a R$ 34,90. E os com sobrecapa fica com R$ 35,90. Antes de entrar na questão do preço, é válido lembrar que a Panini já comentou que nesse aumento do ano de 2020, os mangás com sobrecapa estavam com um preço previsto para ser de R$ 31,90, enquanto sem R$ 27,90. Por isso eles fizeram essa generalização de todos para R$ 29,90, criando esse meio termo no preço. O que foi sustentado durante todo o ano de 2021, até que novas demandas e outros fatores que interferem no preço final dos mangás fizessem com que este novo ajuste para 2022 fosse necessário. E quais seriam essas demandas e fatores externos que eu comentei? Bom, a gente pode começar pelo fator mais visível, a alta do dólar e a queda da nossa moeda internacionalmente. Pode parecer que não, mas o valor do dólar ter aumentado tanto assim impacta muito no nosso querido lazer. Principalmente porque diversos dos contratos são feitos em dólar. Então, um contrato que custe, sei lá, $20 mil, em 2016 seriam mais ou menos R$ 78 mil, mas hoje esse contrato seria aproximadamente 111 mil, um aumento de mais de R$ 30 mil só pensando no custo do contrato. Se começarmos a somar todas as outras questões que são negociadas em dólar, criamos um aumento ainda maior, que diretamente afeta os mangás. Um exemplo de uma prática externa que acaba afetando o nosso mercado é que as editoras de livros imprimiam seus livros em outros países. Com o aumento do dólar, isso acabou ficando inviável e elas começaram a imprimir aqui. Isso acabou resultando num aumento na quantidade de trabalhos das gráficas nacionais e um esgotamento de matéria-prima aqui no Brasil. Tanto que a Suzano, a maior distribuidora de papel do Brasil, teve 2 aumentos no preço do papel anunciado em 2021. Isso depois que a Panini já tinha anunciado esse aumento para R$ 29,90. Então, com menos matéria-prima, começamos a importar produtos, e com o dólar alto, isso ficou caro. Mas não apenas por isso. Recentemente saiu uma notícia de que o papel na Europa está acabando também. Em outras palavras, essa escassez de papel acabou se tornando mundial, muito por conta da pandemia que ainda estamos passando. Isso tudo acaba mexendo bastante com todo o preço que a própria gráfica estipula, e a editora que, para ter algum lucro, acaba repassando isso para o produto final. E eu não estou exagerando quando eu falo algum lucro como se fosse pouca coisa. Que nem já foi comentado num Papo Conrad, aproximadamente 4 a 5% do preço de capa do mangá vai para a editora. Ou seja, considerando o preço de R$ 30 atual, isso dá pouco mais de R$ 1 por tanco. Isso tem que ser compensado com a tiragem. E aqui entra outro problema. As tiragens de mangás não são altas o bastante para que haja um lucro bom. Infelizmente, a maioria das editoras não disponibiliza esse número exatamente, mas dá pra gente pegar uma média usando o Boku no Hero de exemplo. A JBC recentemente comentou que o mangá atingiu 1 milhão de cópias impressas, o que dá uma média de 34,5 mil cópias para cada volume. Isso tudo foi dispersado entre os mais de 5 anos que a série vende no Brasil e é considerado um sucesso. Ok, Matheus, você falou pra caramba sobre a Panini, mas você não vai falar nunca da questão da JBC e os preços enormes de Soul Eater e de Ping Pong? Então, vou, na verdade agora mesmo. Assim que saiu essa notícia, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi um comentário que o Guilherme Kroll, consultor da Conrad e dono da Balão Editorial, fez. Apesar de Ping Pong estar por R$ 89,90, o que para nós é um preço muito alto, ele mesmo comentou que com os orçamentos que tem feito, a editora fez mágica para conseguir esse preço. Ele só conseguiria por mais ou menos R$ 120. Ou seja, estamos atualmente em um momento financeiro delicado demais e que esse nosso hobby vai aumentar de um jeito ou de outro, assim como infelizmente tudo tem aumentado. Com isso, algumas pessoas podem se perguntar, mas e Monster?
que é lindo, capa dura, sobrecapa e custa só R$ 80. E é uma pergunta válida. Mas a gente precisa lembrar que Monster é um quadrinho com um contrato fechado em 2019, quando o dólar era 32% mais barato do que hoje, e acima de tudo, ainda não tínhamos uma pandemia. A própria Panini já comentou que, se fosse hoje em dia, Monster poderia estar por volta de R$ 109 cada. Mas então, não poderia ser melhor a opção de pensarmos em formatos mais econômicos e simples para garantir que mais pessoas possam entrar nesse mundo? Isso seria um excelente tema para discussão, na verdade. Igor, anota aí pro Mangá com Leite. Mas acaba sendo uma parte mais subjetiva e de opinião. Pensando do ponto de vista mais concreto, não são muitas as saídas que a gente tem. Um dos principais pontos pelos quais isso não acontece é que o público brasileiro é um público extremamente exigente referente à qualidade dos quadrinhos. Como o Thiago Ferreiro, dono da Comic Zone, comenta constantemente. Isso faz com que coisas cada vez mais caras entrem no nosso mercado. O vídeo já tá longo, eu não quero entrar muito nisso, mas o Quadrinhos na Sarjeta fez um excelente vídeo falando sobre. Só que, falando de mangás, a gente tem um outro entrave bem importante nessa questão. O próprio Japão. Às vezes, o formato que o mangá vem é uma exigência do país. Então, caso tenha sobrecapa, fitilho ou alguma firula, isso não é necessariamente por escolha, mas sim por algo que foi imposto, como é o caso de Inuyasha ou Akira. Isso sem contar as vezes que a editora japonesa só libera um formato específico com 500 páginas por volume, por exemplo. Ali, a editora tem mais liberdade para trabalhar, mas ainda está limitada à quantidade de páginas. E, por fim, o último entrave, até para acabar o vídeo, como seria a questão mais econômica? Como seria esse formato econômico? O papel jornal já se tornou caro de uma forma que o custo-benefício dele nem compensa tanto assim. Isso já vem sendo dito, na verdade, há muito tempo. Tanto que houve um aumento dos mangás dele também, indo para R$ 29,90. Menos páginas podem causar um aumento no preço unitário da impressão, enquanto papéis mais simples já são caros. Ou seja, a questão acessível pode e deve ser discutida mais a fundo, mas pensando em formas de diminuir o custo geral. Opa. Só um minutinho. Antes de encerrar, eu queria deixar claro aqui duas coisas. Primeiro, a recomendação de um artigo que o Érico Assis, um dos maiores tradutores do Brasil para quadrinhos, fez para o Omelete, falando sobre a falta de papel no Brasil e no mundo. É um ótimo complemento para esse debate todo. Além disso, algumas pessoas aqui podem perceber que a gente não citou em momento nenhum a editora New Pop. Isso se deve pela falta de dados de alguns pontos. Enquanto ela é a única que detém os mangás ao preço de R$ 26,90, isso pode ser por conta do formato. Como os mangás dela são menores, isso barateia todo o processo. Mas, como não temos essas informações concretas, isso seria só especulação da nossa parte, e não seria justo, tanto com a editora, quanto com vocês, como consumidores, nem com a nossa parte, enquanto mídia. Falei demais. Mas esse vídeo é para mostrar algumas das coisas que tem por trás de toda a questão de precificação dos mangás, e que, infelizmente, quando o assunto é preço, por enquanto a gente não tem muito o que fazer por conta desses fatores aí que eu falei. O que a gente pode fazer é cobrar para que o estoque se mantenha e tentar espalhar os nossos gostos para cada vez mais pessoas. Assim, quem sabe esse altíssimo preço de produção possa se espalhar melhor porque estão vendendo mais, né? Bom, se gostou do vídeo, deixe seu joinha. Se não gostou, deixe seu joinha e comenta aqui com a gente o que você não gostou do vídeo. Que nem eu falei no começo, a intenção não é demonizar nem defender as editoras, apenas mostrar mais questões para que a gente possa conhecer mais a fundo e usar isso para debatermos melhor. Além da famosa regra de 3. Se o mangá tem X página e custa X, se ele tiver 2X páginas, ele pode custar 2X apenas. Sendo que, gente, tem muito mais que isso por trás. Então agora, com essa noção maior de tudo que está acontecendo, para não acabar o vídeo triste, borocochô, bora aproveitar esse espaço dos comentários para conversar. Dá sua opinião aqui pra gente de qual seria a melhor forma de baratear os quadrinhos. Porque, sendo sincero, apesar de entender os motivos, como eu citei eles durante todo o vídeo, tá difícil colecionar mais de 1 ou 2 títulos mensais, e a arte e a cultura devem ser acessíveis a todos, mas parece que estamos indo em direção a um precipício, e toda essa questão editorial é muito mais uma consequência de uma série de questões do que a própria causa. Enfim, bora pensar em formas de como que a gente pode colecionar sem que nosso bolso chore só por causa de 1 ou 2 mangazinhos. Se continuar assim, nem adianta anunciar uma coisa que a gente quer. Enquanto consumidor, a gente está ficando cada vez mais seletivo em que pegar por causa dessa questão financeira, né? Até a próxima.